tarde a todos. Estamos aqui para mais uma conversa aqui, um bate-papo com o Bernardo Carneiro, que é advogado do Lefosse, o escritório de advocacia que está assessorando aqui os debenturistas, no processo de recuperação judicial da Light. E a conversa de hoje é para a gente atualizar um pouco informações sobre as próximas AGDs, que estão acontecendo, as AGDs que já assembleias, de debenturistas que estão acontecendo, que são uma preparação para a Assembleia de Credores, que está para acontecer também. E acho que é importante a gente bater um papo aqui com o Bernardo para entender um pouco do que momento que está o processo, como que a gente está agora, e também entender um pouco do que está sendo deliberado, e a gente também reforçar aqui a importância de participação dos clientes, dos debenturistas, nesse processo de aprovação das pautas que estão sendo deliberadas. E aí, Bernardo, eu queria que você comentasse um pouquinho, primeiro, boa tarde, comentasse um pouco em relação ao momento que a gente está do processo. Acho que isso vai ser importante para a gente situar todo mundo que está ouvindo aqui a gente, e entender um pouco, em que pé que está. Muito bem. Primeiro, boa tarde, obrigado aí, Henrique, Evelyn e Marcelo pelo convite aí. Bem, a gente está numa fase do processo em que a Assembleia Geral de Credores pode ser convocada, né? Então, o processo de recuperação ele começa com a suspensão da cobrança de dívidas e tudo mais, e aí o administrador judicial ele recolhe essas informações para chegar numa lista de credores, né? Essa lista de credores ela foi publicada semana passada, né? E também foi apresentado já uma minuta de plano, foram apresentadas diversas objeções desse plano. Então, essas condições, que são as condições para a convocação da AGC, já foram cumpridas, né? A RJ é um processo com poucos eventos, né? E o juiz, tem umas 2 semanas, ele pediu ao administrador judicial que, então, sugerisse datas para a realização da AGC. A AGC é a reunião onde os credores deliberam pela aprovação ou não de um plano, né? Em função disso, dessa possibilidade de convocação da AGC, a gente tomou a providência de convocar as AGDs, né, para a gente ter uma instrução de voto, né, se essa Assembleia vier a ser realizada, né. Então, a AGD que o Henrique mencionou são AGDs que foram convocadas, são reuniões de cada emissão, né, a gente representa 8 emissões. Então, até agora já aprovaram 4 emissões, já foram aprovadas, tá? E 2 que a gente representa, elas não tiveram quórum de deliberação, tá? Elas não tiveram quórum, porque são as debêntures pulverizadas, e a gente entende a dificuldade, a gente entende que é difícil manter a atenção, né, depois de um processo que já é frustrante por natureza, e ele ainda se alonga, é difícil manter, mas a gente entende que é muito importante que a gente tenha uma instrução de voto de todas as emissões. Isso aí ajuda tanto na proteção processual, né? A gente não antecipa, tá, que a AGC vai se realizar esse ano ainda, porque a companhia está muito longe de ter um acordo com os credores. Eu já vou tratar desse assunto também, tá? Então, a companhia normalmente só vai para uma AGC quando ela tem alguma chance de aprovação, que não parece ser o caso agora, né? Então, esse movimento da AGD é um movimento defensivo, para a gente ter uma instrução de voto caso a gente seja surpreendido com uma convocação de Assembleia Geral de Credores. É muito importante, mas é importante por outro motivo também. A gente está, nesse momento, avançando numa negociação que está se mostrando produtiva. Vamos lá, na semana retrasada, a gente teve uma reunião com o novo presidente da companhia, que fez o que se chama Management Presentation, né? Apresentou as características do negócio e tudo mais. Esse normalmente é um primeiro passo numa reestruturação, né? Infelizmente, aqui demorou 7 meses para isso acontecer. Isso só aconteceu
porque existe uma mobilização muito forte dos credores. Estou falando aqui dos debenturistas e dos demais credores. A gente está em reunião toda semana com os bancos, com os bondholders e todos os credores aqui da Light. Então, assim, a gente só conseguiu viabilizar esse diálogo porque a companhia sentiu a pressão. Ela sentiu a pressão também de ter que aprovar na ANEEL, no Ministério, uma renovação de concessão. E por isso, não porque ela quer, mas porque ela precisa, ela está avançando numa negociação. Então teve essa Management Presentation e teve depois uma reunião para tratar de modelos financeiros, né? E as duas reuniões foram muito positivas, né? A companhia mostrou que está preparada, que entende, e essa reunião de hoje ela vai ser seguida de uma reunião que vão começar a discutir o que seriam os termos comerciais de uma reestruturação, né? Isso aí deve acontecer durante o mês de novembro e se estender aí, talvez para o começo de dezembro. Mas, enfim, a gente está avançando com uma expectativa de uma recuperação maior do que a média, né? Se você vê o histórico das recuperações, elas, infelizmente, representam um prejuízo grande para os credores. Aqui a gente está tentando minimizar isso ao máximo, mas é muito importante que durante esse processo a gente mantenha essa percepção de coesão e unidade, né? Então, no caso da 15ª e da 22ª que a gente representa, a gente teve em primeira convocação 7% na 15ª e na 22ª 8%. Né? Na 22ª, a gente tem que deliberar com um mínimo de 15%. Né? Então, a gente tem que dobrar a presença. Eu estou falando aqui com vocês, né, a convite do Henrique, mas estou falando também com outras casas, a convite dos outros assessores, né, que sempre demonstram muita preocupação aí de fazer o cliente entender o que está acontecendo. Então, essa reunião estou à disposição para responder dúvidas, mas, como o Henrique falou, colocar o cenário que está acontecendo, que houve progresso, está havendo progresso, né, o progresso ele demorou para acontecer, mas me parece que a gente está numa trilha virtuosa, né, que vai ter uma negociação construtiva, né, a gente está muito longe ainda, porque a gente, enfim, ainda tem muito chão para queimar em termos de negociação comercial, mas pelo menos não é mais aquela loucura de companhia querer atacar as assembleias, dizer que não pode ser representado. Até teve um movimento recente disso, então é mais uma questão importante. Uma recuperação, quando você está lá da devedora, o que mais tem é assessor disso, assessor daquilo, palpiteiro, e tem palpiteiro que deve estar soprando lá no ouvido da companhia: não, esse negócio de vocês terem uma conversa construtiva com o credor não é bom, melhor vocês manterem o espírito belicoso e tal. E eles podem eventualmente apontar esses assessores não conseguiram nem mobilizar uma assembleia, questionar a legitimidade, que é uma discussão que já está morrendo e que a gente não quer que volte, né? Então, ela tem essa importância muito grande estrategicamente e foi o caminho, a gente só está aqui porque houve a percepção de uma coesão e união. Se a gente houver uma fissura nessa percepção, a coisa pode talvez andar pior. Aí, Bernardo, é isso. Em relação a isso que você acabou de falar, né, da possibilidade de ter o questionamento sobre a legitimidade da representação e os atos que foram praticados, né, por essa representação, isso faz parte também de um dos itens que vai ser deliberado, que é justamente a ratificação, né, quer dizer, o debenturista vai ratificar todos os atos que já foram praticados em nome de cada uma das emissões. Isso a gente viu como pauta, né? Também está na pauta dessas AGDs. Você consegue falar um pouquinho mais sobre isso, só para a gente deixar bem claro, né? Porque fica, talvez, na cabeça do debenturista que está acompanhando, mas não está tão de perto, pode ficar a impressão de que tem alguma coisa ali sendo aprovada que ele não está sabendo, só para a gente deixar isso realmente bem claro.
Perfeito, Henrique, bem lembrado. Essa AGD vão ter 5 deliberações, tá? A primeira é ratificar as medidas tomadas pelo agente fiduciário, né, na defesa dos recursos. Os agentes fiduciários, nesse caso, assinaram muitos recursos que a gente interpôs, alguns até com sucesso. Eles também ajudaram a organizar manifestações no CVM, então eles foram até mais além do que os agentes fiduciários vão normalmente em defesa do interesse dos debenturistas. Então eles pedem que seja confirmada esses atos todos praticados e ele não pede isso no escuro. Tem um relatório que diz exatamente o que ela praticou, tá? Para que todo mundo tenha conhecimento. Não é uma coisa, ratifica aí sem saber o que é. Não, ratifica aí detalhadamente, né? A mesma coisa para os assessores legais, né? No caso, a gente, mas principalmente o escritório Ferro Castro Neves, né? Que é o escritório que peticiona. Aí ela tem uma outra deliberação, que isso é muito comum, tá? Que acontece em AGC. A companhia chamou uma assembleia de credores e aí sentiu que não ia aprovar. Aí ela vai e pede para suspender a assembleia, para que ela possa mudar o plano, possa negociar uma condição mais favorável para o credor. Então a gente também está autorizando nós, né, os advogados, se essa questão de suspensão de AGC for colocada pela companhia, isso seja aceito por um prazo máximo de até 45 dias. E, finalmente, tem a deliberação de aprovar ou não rejeitar o plano, né, que é essencial. E, basicamente, é isso. Se for apresentado um novo plano, né, aí a gente também tem instruções de voto, desde que os debenturistas deliberem, pós-suspensão. Então, são 5 pautas. A Vortex, ela disponibilizou por WhatsApp. Então, aquela parte de ter que mandar procuração, né, ter que mandar cópia do documento, ela facilitou pelo WhatsApp, né? Tem gente que às vezes ainda fica confuso né, é uma coisa meio inovadora, então pode ser que não esteja perfeitamente escrito, às vezes tem uma confusão. A gente fica super à disposição para esclarecer, está no meio do voto, puta, não entendi uma coisa, não tem problema, mas como o Henrique colocou, são essas deliberações podem ser, não precisa ser sim tudo, tá? Se quiser dizer não para alguma coisa, a mais importante é deliberar pela rejeição do plano que existe, que a gente entende que não é um plano aceitável, tá? Mas as outras também são importantes, porque, mais uma vez, a gente está aqui lutando pelos interesses, inclusive com exposição pessoal, eu próprio já sofri alguns ataques e tudo. Então, a ratificação dos atos também ajuda, tá? Então, esse o resumo aí das deliberações que vão ser tomadas nessa assembleia que vai se realizar agora, Henrique, no dia 8 e no dia 9, às 2 da tarde. Lembrando, se você fizer o voto pelo WhatsApp, não precisa comparecer na assembleia, porque a assembleia ela só existe para computar voto. Tantos compareceram, tantos votaram. Então, assim, não fazer pelo WhatsApp é um negócio que economiza um super tempo, né? Não te obriga a estar lá dia 8, 2 horas esperando uma contagem de voto. Quem vai ficar contando lá voto sou eu e o agente fiduciário. Então, nesse caso específico, primeira vez que isso é feito, tá? É uma facilidade importante. Não, perfeito. Isso acho que é uma facilidade mesmo que foi implementada pela Vortex, né? E eu acho que tem bastante chance de aumentar muito a adesão, né? Agora, eu queria voltar só a um ponto, porque a gente está falando aqui de rejeitar o plano, né? E aí, só para quem não está muito familiarizado, esse plano que vai ser rejeitado agora, né? Que vai ser deliberado, né? Sobre aceitar ou rejeitar, e a gente, né, novamente recomenda a rejeição. É aquele inicial que foi apresentado pela companhia, né, lá, acho que foi o único, né, que eles apresentaram,
e que tinha realmente condições ali muito danosas, né, com diminuição de valor, né, prazos muito longos e pagamentos ali em condições muito desfavoráveis para os credores, né? Então, daquele de lá para cá, não teve nenhuma outra proposta da companhia, a não ser conversas, né, e que foram caminhando em algum sentido, mas nada formal. Então, a deliberação vai ser em cima daquele que foi apresentado. É isso mesmo, né? Se a Assembleia vier a ser convocada, seria daquele que foi apresentado, né? Hoje é esse que tem. A companhia pode apresentar, Henrique, a qualquer momento um novo plano também, pode inclusive no dia da Assembleia. Por isso que a gente teve cuidado na parte da deliberação de dizer assim, ó, qualquer plano, esse plano que está nos autos, ou qualquer outro, que não seja, que não tenha passado previamente pela deliberação dos debenturistas, o voto é não, né? Então, tem esse plano. Não, melhorei o plano, chegou no dia da Assembleia, apresentei. Não passou pelos debenturistas, o voto é não, né? Então, a gente teve essa preocupação, que você bem colocou, de resguardar o direito dos debenturistas, porque não dá para fazer as coisas na surpresa, né? Imagina, chega lá, pessoas precisam de algum dia para considerar, né, o voto delas, é uma poupança das pessoas, é um assunto muito importante para ser tratado na pressa, né? Exato. Então, aí que tem essa possibilidade, então, da companhia apresentar a qualquer momento, inclusive durante, ou momentos antes ali da Assembleia, no mesmo dia. E, então, um dos itens que também está sendo aprovado é a prerrogativa para os representantes, né, dos debenturistas de suspenderem, caso isso aconteça, né, suspenderem a GC, a Assembleia de Credores, por um prazo suficiente para fazer uma análise e também para submeter para aprovação em AGDs, né? Ou seja, o cliente hoje ele não está dando carta branca para aceitarem nada no nome dele, né? Ele está recusando, né? Se ele seguir o que a gente indicou ali, né? Que foi indicado pelos assessores, ele está recusando o que a companhia apresentou, porque é obviamente desvantajoso, e está dizendo o seguinte: olha, caso seja apresentado um novo plano, vai ser submetido novamente para uma apreciação de assembleia de debenturistas, para que cada um possa se manifestar novamente. É isso, né? Exatamente. Não, perfeito. Eu acho que agora a questão só de procedimental, né? A gente passou orientação aqui para a nossa rede, mas acho que é bom reforçar para as assembleias que são da Vortex, né, tem um número de WhatsApp que a gente vai reforçar depois aqui com o time, para que chegue até o cliente também, os números que precisam, o número, né, que precisa ser adicionado e a partir daquele número, no contato, né, que você vai fazendo pelo WhatsApp, já consegue ir se orientando para fazer a votação. E as demais mediante envio de e-mail para solicitar também participação, né, e a possibilidade de declarar seu voto, né. Isso acho que a gente pode depois reforçar diretamente com os times também. Tem mais algum ponto, Bernardo, que você acha interessante de a gente reforçar, além de reforçar o recado para que todo mundo participe mesmo, né, e se faça, né, valer ali o seu direito, né, de ser representado nesse processo, né? É isso, eu acho que mais uma vez, eu entendo que é um processo frustrante, porque ele é uma situação de reestruturação, né? Então, processo que a gente está com a frustração de não ter recebido o pagamento que a gente esperava, então, assim, entendo perfeitamente. Entendo que é um processo que para muitas pessoas que não estão acostumadas, muito longo, cansativo e tal, para a gente não é 6, 7 meses, que é o que está acontecendo, não é um prazo exatamente longo, tá? Mas, assim, eu entendo como isso pode ser percebido. Mas eu acho que, mais uma vez, o esforço já foi feito na primeira, o esforço que todos nós fizemos de assinar a petição para a CVM, os que assinaram, de se manifestar, deu resultado. Mas a gente não chegou no final do processo. Então, para que a gente continue tendo resultado, que eu creio que a gente vai ter, é muito importante que a gente possa contar com esse apoio, desse voto aí,
Não acho que vai ter várias assembleias, tá? Eu acho que vai ter essa assembleia e vai ter uma assembleia para aprovar o plano, ou aprovar o acordo, né, que pode, inclusive, nem ser um plano, né, porque a companhia quer, inclusive, sair da recuperação judicial. Então, essa continuação desse esforço é muito importante, porque a gente não chegou lá, e a gente só vai chegar lá na medida que a companhia entenda que ela não tem outra opção que não negociar de uma forma correta. Você lembrou de um ponto muito importante aqui, que a companhia, isso saiu nas notícias aqui também, foi da empresa, dessa intenção de sair da recuperação judicial, né? Isso tudo, obviamente, dependendo muito de um acordo com os credores. Então, isso pode acontecer, né? A gente pode acabar tendo a Assembleia de Credores para rejeitar esse plano, e caso ela sinalize condições de negociação mais favoráveis aos credores, a gente pode acabar depois voltando, então, para uma nova Assembleia, né, uma GD, para aprovar o término da recuperação judicial. Seria esse a consequência de uma negociação mais amistosa entre a companhia e os credores, não é isso? Perfeitamente, Henrique, exatamente isso que você falou. Tá, não, perfeito. Isso a gente tem que acompanhar, não tem como a gente cravar agora, né, porque depende muito também do outro lado, né, sinalizar essa boa vontade. Acho que, como você vem frisando desde as primeiras reuniões que a gente fez lá atrás, né, a unidade tem sido importante, né, manter todo mundo unido e o maior representatividade possível, né, então por isso também que é importante a participação, não só para fechar o quórum, mas seria muito interessante a gente ter uma representação maciça mesmo das pessoas, né, nessas assembleias, para dar o recado de que realmente a companhia tem que negociar, ela tem que sentar para negociar, que não vai ser fácil, né, ela não vai conseguir fazer as suas vontades sem enfrentar ali uma resistência bastante representativa, né. Então, acho que esse é o recado que a gente gostaria muito de passar. A razão da gente estar vindo aqui conversar é que as pessoas estejam realmente engajadas nessa manifestação da vontade, né? É isso, Bernardo. Não sei se tem mais algum outro ponto. Se não, eu te agradeço muito, né, novamente aí a sua participação com a gente. A gente sempre tentando trazer a informação em tempo real, e você tem sido fundamental nesse processo com a gente aí. Diariamente a gente conversa, troca WhatsApp e entra nos calls aí com vocês. Para a gente tem sido bem importante essa sua participação. Agradeço bastante aí você ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, Henrique, Marcelo e Evelyn. Eu acho que é uma via de mão dupla, né? Eu acho que um lado alimenta o outro, então, assim, eu já falei isso em outra oportunidade. Para mim é inédito um processo em que os credores são motivados e participam, quase que torcem e tal. É super bacana, super compensador e mais uma vez, eu conheci profissionais fantásticos, especialmente o pessoal que atende as pessoas físicas, pessoal que encara aí o dinheiro como se fosse dele mesmo, como tem que ser, e está sempre preocupado, pedindo informação. Então, tem sido muito gratificante esse processo, e essas reuniões também para mim são um prazer. Tá bom, muito obrigado, e a gente vai falando e vamos tentando passar informação aí para a turma sempre que tiver alguma atualização. A gente entra em contato com o pessoal, e se for o caso, a gente marca uma outra conversa também, tenta colocar todo mundo na linha aqui, que acho que isso é muito rico, né, ter esse contato direto com você. Obrigado. Beleza. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Um abraço. Boa semana aí pra boa todos. tarde.